Vamos falar sobre Lei Rouanet. A Lília acompanha bem isso. Olha, eu fiquei bem impressionada aqui com essa informação. Na verdade, isso veio na semana passada. Teve uma entrevista aqui com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. E ela, que durante a entrevista no UOL Entrevista, revelou que o governo Bolsonaro aprovou a captação de verbas por meio da Lei Rouanet. Sabe para quê? Para publicar um livro sobre a história das armas no Brasil. E mais do que isso, além do livro falando sobre a história das armas no Brasil, palestras gratuitas em escolas para jovens e também para professores de escolas públicas sobre as armas. Eu não sei se a gente pode colocar um trechinho da Margarete, para quem quiser a entrevista completa dela tá na nossa página, mas coloca um trechinho da Margarete Menezes contando isso pra gente. Não tenho condenação nenhuma aconteceu. Tenho, inclusive, minha certidão, apresentei todas as minhas certidões negativas, porque senão como é que poderia ter Está assumido, na cadeira, né? de ministra. Então, eu tenho alguns acordos, pouquíssimos, tenho um acordo trabalhista, só para dizer a verdade, então pronto. Por favor. Um acordo trabalhista, todas as minhas, com tudo caminhando em dia. A questão da receita também é muito menos. Todos nós, no Brasil, passamos por uma dificuldade muito grande nesses últimos tempos. Uma dívida que a senhora tem com a receita parcelada. Passivo e muito mesmo. Não existe essa coisa de milhões. Não é 1 milhão. É fake news, eu vou dizer a verdade, porque a verdade a gente tem que ser estabelecida. Por isso que é preciso, às vezes, essa questão hoje... Vamos voltar aqui, que eu acho que não era esse ponto. Ela está falando sobre questões que ela falam, querem sujar o nome dela, e ela está esclarecendo isso. Mas aí depois ela conta, desse episódio. Bom, em dezembro de 2021, esse projeto obteve um investimento de R$336 mil e foi para uma empresa armamentista, a Taurus. E aí, em dezembro do ano passado, no final do governo, a companhia ainda tentou disponibilizar mais R$86 mil na iniciativa para a produção desse livro das armas. Bom, o governo, isso foi durante a gestão de Mário Frias, na Secretaria Especial de Cultura, e agora isso, e é isso que ela estava contando na entrevista, foi suspenso pelo governo Lula por aparente cunho publicitário da obra e a clara apologia na utilização de armas. Como é que você analisa isso, Lília? Você que trabalha com livros há tantos anos, o apoio aí da Lei Rouanet a um livro defendendo as armas e com palestras em escolas sobre isso. Fabio, você me permite, quero só elogiar a resposta do Josias antes de comentar, porque eu acho que não existe poder neutro, né? E essa questão de a força da República está no equilíbrio entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esse engrandecimento do judiciário para além dos demais poderes é motivo de muita preocupação, né? E Josias tem toda a razão, é preciso seguir a opinião desses ministros, não que ministros não possam mudar de ideia, mas que eles não passam uma tábula rasa no seu passado. Agora, esse escândalo da Lei Rouanet, sobre um livro dedicado à história das armas. Muito interessante que o governo Jair Bolsonaro demonizou a Lei Rouanet, né? Como se essa foi uma das pautas, né? Como se lá morasse a outra faceta da corrupção dos governos de esquerda. E está financiando esse livro, o valor é muito alto, eu fui verificar esse valor para esses livros, e é o que eles estão demandando para a Lei Rouanet, evidentemente, absolutamente escandaloso, e há um conflito de interesses, né? A Taurus financiar um livro sobre a história das armas. Também o que se pode ver é que o livro, para o pedido da Lei Rouanet, você tem que apresentar uma justificativa, basear, né, justificar de forma cabível a importância histórica nacional de uma obra assim. Aqui só tem na justificativa uma correlação com a política federal na época. Há uma preocupação, como Fabiola, você já disse, totalmente apologética, né? O projeto chega a falar que as armas são um traço natural da civilização humana. Há uma contradição nos seus termos, né? Primeiro que não há nada de natural nas armas, né? Isso aí é uma as armas são construções. E da civilização humana, qual civilização humana? E em nenhum momento há uma preocupação crítica também. Eu não sou contrária a qualquer tipo de história. Acho que a história das armas é uma história que deve aparecer, deve existir e existe. E ela é vinculada à história das guerras, e nós sabemos o que as guerras já fizeram
para a civilização humana, como diz a justificativa. Mas não é possível apenas fazer uma exaltação das armas, quando nós sabemos, primeiro, o poder de destruição das armas, da formação de grandes impérios, a associação da história das armas com o fascismo, com o nazismo, com os regimes autoritários, a associação das armas com políticas de genocídio, e nada disso aparece nesse projeto. E mais ainda, há uma referência absolutamente ligeira a essas cinco palestras que seriam dadas. Que palestras são essas? Quem daria essas palestras? Qual o sentido dessas palestras nas escolas? Enfim, o revisionismo histórico é um problema no Brasil. As pessoas estão querendo recontar a história a partir dos seus interesses. Ora, história não é bula de remédio, né, gente? A história tem que ser, na verdade, nós temos que ser fiéis aos documentos, nos fiar não nos nossos pressupostos, mas naquilo que vamos encontrar nos documentos pregressos. Esse é um livro de apologia e é um livro muito vinculado à imagem do antigo governo, cuja ponta de lança era armar a população. Então, enfim, eu sou totalmente contra o uso da Lei Rouanet num projeto como esse, pouco justificado como esse.